terremoto de 7 graus de magnitude atingiu a costa da Califórnia essa semana e deixou moradores em pânico. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas felizmente não houve grandes danos. Agora fica a pergunta: será que esse terremoto é um aviso do que está por vir? Qual é a relação desse evento com o temido Big One, o mega terremoto previsto pelos cientistas que pode ter consequências apocalípticas para a humanidade? É exatamente isso que eu vou explicar agora em mais um episódio do Teoria do Fim. Antes de começar, considere apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela e o link na descrição. Se você não pode apoiar, deixe o seu like e ajude a espalhar esse conteúdo que já ajuda bastante. E claro, se você é fã de teorias, mistérios e fatos intrigantes, inscreva-se agora no canal Teoria do Fim e ative o sininho. Aqui exploramos o que há de mais fascinante dentro da galáxia e fora dela. Mas o que é o tal Big One? Existem alguns terremotos que são chamados megaterremotos por causa da sua escala, geralmente maior do que 8 de magnitude, e também por serem catastróficos. O Big One é um deles, é uma verdadeira bomba relógio natural que pode, a qualquer momento, mudar o mundo como conhecemos. O nome Big One vem do fato dele ser projetado como um dos maiores terremotos da história, mas que ainda não aconteceu. Os cientistas acreditam que, quando acontecer, o terremoto pode atingir uma magnitude de 8.0 ou mais, destruindo cidades como Los Angeles e São Francisco em questão de minutos. Mas por que existe esse risco? Bom, na Califórnia existe a famosa falha de San Andreas, uma rachadura gigantesca com mais de 1.200 km de extensão, onde a placa tectônica do Pacífico encontra a placa norte-americana. Essas placas estão em constante movimento. Quando elas travam, encostam uma na outra e acumulam energia por anos ou até séculos, essa energia é liberada de uma vez, podendo causar terremotos devastadores. Historicamente, a falha de San Andreas já foi responsável por grandes desastres. O mais famoso foi o terremoto de 1906 em São Francisco, com a magnitude estimada de 7.9, que destruiu boa parte da cidade e causou milhares de mortes. Desde então, ocorrem muitos terremotos menores, como o dessa semana e um também de 2019, que atingiu 7.1 de magnitude. Mas segundo os cientistas, tudo isso é só um aquecimento. A falha continua acumulando energia suficiente para um evento muito maior. Eles medem isso baseado em pequenos sismos que estão acontecendo e também na distância temporal entre eles. Mas o perigo vai muito além do terremoto. Você sabia que o Big One também pode causar tsunamis? Alguns estudos sugerem que ele poderia arrastar partes inteiras da costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Parece até uma coisa daquele filme em 2012, do fim do mundo, mas não, isso não se trata de ficção científica. A grande questão não é se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. E por isso, já aproveite e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que acha que está seguro. Será que ele está mesmo? Tá, mas a gente sabe então quando é que esse Big One pode acontecer ou não? Os cientistas eles acabam estimando que grandes terremotos nessa falha de San Andreas, eles têm um ciclo de 100 a 200 anos, entre 100 a 200 anos para acontecer. O último grande terremoto ocorreu há mais de 100 anos, o que significa que o relógio está correndo. O Big One poderia acontecer a qualquer momento. Existem também teorias da internet que falam também que alguns desses terremotos poderiam ter sido criados ou causados por humanos. Fique até o final que a gente vai falar um pouco mais sobre essas teorias e se elas fazem sentido. Agora, talvez você se pergunte, mas e eu? Que não moro na Califórnia, por que isso me importa? Simples, um terremoto dessa magnitude pode causar um impacto global. Ele não só destruiria cidades inteiras, como também abalaria a economia mundial, gerando crises humanitárias e sociais, comparáveis a uma guerra mundial. Quer um exemplo? Pense no terremoto de março de 2011 no Japão, que gerou um tsunami devastador, matou milhares de pessoas e atingiu a usina nuclear de Fukushima, causando o segundo maior desastre nuclear da história. Mais de 160 mil pessoas foram evacuadas e os impactos desse evento são sentidos até hoje. A cidade é cercada e existem no mar peixes que são pescados até hoje em diversas regiões do mundo, não apenas no Japão, que apresentam uma alta taxa de contaminação, uma alta taxa de radiação devido a esse acidente nuclear. Isso considerando que o Japão é um país extremamente preparado e conseguiu conter muita coisa
coisa do que poderia ser um desastre, como por exemplo foi no caso de Chernobyl. Agora imagine algo assim acontecendo em um território como a Califórnia, um dos pilares da economia global. Além disso, existem diversos megaterremotos que também estão sendo mapeados pelos cientistas, inclusive no próprio Japão e em outras regiões do mundo, principalmente onde tem essas placas tectônicas se encontrando. Deixe um like se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre esses outros possíveis megaterremotos que podem atingir a Terra. Falando agora das teorias do impacto humano nesses megaterremotos. Pense comigo, e se esses eventos forem desencadeados por algo além da natureza? Seriam experimentos secretos? Testes de armas sísmicas? Há quem acredite que o Big One pode ser mais do que um fenômeno natural. Algumas teorias sugerem que governos sabem mais do que eles divulgam e apontam que testes de tecnologia capazes de manipular terremotos estão sendo realizados. Uma das teorias mais difundidas na internet, mas sem base científica, é importante dizer, é que nos anos 80 teria sido criada uma arma para manipular alterações climáticas, incluindo terremotos, como o que atingiu no Japão em 2011. A cada dia a gente descobre mais segredos militares e novas tecnologias que não eram conhecidas pela população. Mas será que isso seria possível? A ideia de uma nação causar deliberadamente um desastre dessa magnitude é perturbadora, mas até hoje, importante dizer, carece de provas concretas. Não há evidência científica de que essa tecnologia exista. Outra teoria que já é bem aceitada é que o impacto das atividades de exploração de recursos naturais podem sim gerar pequenos terremotos. Existem estudos feitos principalmente com relação à extração de petróleo e explosões subterrâneas, geralmente para poder fazer essa captação, enfim, não só de petróleo, mas também de minério, que esses impactos poderiam gerar pequenos terremotos. Agora pense, será que essas atividades também poderiam acelerar o processo de um grande terremoto, como o caso do Big One? Talvez, por focar muito nas mudanças climáticas e questões ambientais que são muito importantes, a gente acabou não percebendo que parte dessa exploração que a gente está fazendo com o meio ambiente e com os recursos naturais pode sim estar gerando uma possível tragédia apocalíptica como um mega terremoto. Eu realmente espero que não. Enfim, o Big One acaba sendo um lembrete de que a Terra é sim muito mais poderosa do que a gente imagina. E fica uma pergunta, será que estamos prestes a testemunhar eventos que mudarão a nossa civilização? Ou até que o que a gente chama de desastre natural pode ser algo muito maior e assustador? O que você acha? Deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa se preparar. E se você chegou até aqui, comenta aí, mega terremoto, para eu saber que você é um verdadeiro sobrevivente do Teoria do Fim. Muito obrigado.